Boa noite, a paz de Jesus sobre o teu coração, amém? É muito bom a gente ver a manifestação do Espírito Santo se derramando em meus louvores. Essa semana foi uma semana especial para mim. Na quarta-feira eu completei meus 32 anos, estou novo ainda, mas estou mais próximo dos 50 do que dos 20, né? Mas eu procuro, sempre no meu aniversário, tentar entregar minha primazia, o meu primeiro dia do ano a Deus. E depois do meu expediente de trabalho, eu consegui ir ao monte, e foi um tempo muito bom, ali no Vinhateiro, no Monte Celeste. Quem conhece o Monte Celeste aqui? Bira conhece. E foi muito bom, porque eu tive um tempo de gratidão ao Senhor, comecei a agradecer a Deus. Dia de aniversário é dia que você faz contabilidade, né? Você para analisar um pouco, avaliar a sua vida, as conquistas, aquilo que Deus tem permitido você viver. E aí eu comecei a agradecer a Deus, né? Por tudo aquilo que Deus, pela misericórdia dEle, tem feito na minha vida, aquilo que eu tenho alcançado em Deus. E aí você agradece a Deus pela tua família, esposa, filhos, né? Você, seus pais. Você começa a agradecer a Deus pelos seus amigos, a vida da igreja, quão importante. Eu estava outro dia fazendo um cálculo, que eu tenho mais tempo no meio da igreja, no convívio dos santos, do que fora. Eu cheguei no meio da igreja com 14 anos, 18 anos se passaram. Conheci Edi de cabelo branco, Bira também, cabelo preto, Bira também de cabelo preto. Rony que não muda muito, né? Rony está há 20 anos, aí é a mesma coisa. Mas, e enquanto eu agradecia a Deus, né, por tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida, Deus, saltou na minha mente uma palavra. Deus me lembrou de uma palavra que Ele já tinha falado comigo. E o interessante é que aquela palavra começou a me edificar, eu comecei a chorar na presença de Deus, e Deus falando comigo a respeito dessa palavra, e Deus falou claramente: Alexandre, se prepara, que essa palavra que está te abençoando vai abençoar outras pessoas. Eu não sabia quando, não sabia como, não sabia quantas pessoas, mas ontem, né, eu recebi essa nobre missão de estar aqui compartilhando a palavra. Espero que Deus me dê graça para repartir com vocês tudo aquilo que Deus falou comigo. Queria que você que está com tua Bíblia aí, ou com seu celular, abrisse um texto em Lucas capítulo 19. Queria, no ano de 2010, eu acho que foi a música mais tocada, né, no ano 2010, aquela música do Regis Danese, aquele refrão, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. Quem conhece essa música? Todo mundo, né? Essa música, ela retrata um pouco da história do Zaqueu, e eu queria, com a graça de Deus, falar um pouco aqui sobre Zaqueu. Lucas capítulo 19, eu vou ler o versículo 1 e o 2. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Vou ler só esses 2 versículos, para você entender aquilo que Deus quer ministrar no seu coração hoje. Você precisa primeiro entender quem era Zaqueu. Eu fui estudar um pouco sobre a história de Zaqueu. Zaqueu era um hebreu, né? Pertencia ao povo judeu. E Zaqueu, ele viveu numa época onde os romanos tinham tomado todo mundo, e ele vivia em uma das províncias que estava debaixo da autoridade dos romanos, né, desse império romano. E o que os romanos faziam? No meio do povo, no meio dos próprios, né, cidadãos daquela cidade, daquelas províncias,
os romanos levantavam uma pessoa do meio do povo para ser coletor de impostos. E Zaqueu, ele aceita, né, ele se propõe a trabalhar nessa função como coletor de impostos. E o que é interessante a gente entender? Que Zaqueu, ao aceitar essa posição como coletor de impostos, ele estava arrumando alguns problemas na vida dele. O primeiro problema era com a própria nação dele, com o próprio povo. Ele era considerado um traidor. As pessoas, os familiares, os irmãos olhavam para ele e falavam assim: poxa, você é um traidor, você nos largou para servir aos romanos. E, junto com isso, Zaqueu também, ele quebrava uma lei de Deus. Ele quebrava uma lei, existia uma lei, existe até hoje, para não haver associação, julgo desigual com os incrédulos. Então, em nome de um sonho pessoal, em nome de uma meta pessoal de Zaqueu, ele se propôs a isso, a ser considerado um inimigo do seu próprio povo e quebrar uma lei de Deus. E a história aqui conta que ele não só se tornou um coletor de imposto, mas ele se considerou, conquistou, se tornou chefe dos publicanos e enriqueceu. A cidade de Jericó era uma cidade com potencial muito grande de produção e de exportação de bálsamo. Era uma cidade que movimentava muito dinheiro. Então, essa posição era uma posição cobiçada. A pessoa se tornar um coletor de impostos ali. Só que Zaqueu, o que Zaqueu faz? Zaqueu, em nome de um projeto pessoal, em nome de um alvo, de um desejo pessoal dele, ele dribla as leis de Deus. Ele dá as costas para o seu próprio povo e também dá as costas para Deus. Ele simplesmente, em nome dessa ambição, desse desejo dele, tanto financeiro como profissional, ele bate no peito e fala: ó, eu vou seguir minha própria vida, eu vou trilhar meus próprios rumos. E é interessante a gente lembrar que todo o povo de Israel estava debaixo de uma bênção. O povo de Israel era um povo abençoado. Deus tinha feito uma aliança com Abraão, confirmou em Isaac, em Jacó, em Moisés. Então, naturalmente, Zaqueu já era alguém abençoado. Naturalmente, Zaqueu já estava debaixo de uma bênção de Deus. Mas, em algum momento da vida dele, ele deu as costas para Deus, deu as costas para o seu próprio povo. E, seguindo o texto aqui, o versículo 3, antes de eu falar do versículo 3, eu tive pesquisando um pouco sobre a quantidade de pessoas que têm alcançado algumas coisas na sua vida a nível exterior, pessoas que têm enriquecido, pessoas que têm alcançado fama, sucesso, mas que são pessoas infelizes. Eu fiz uma pesquisa sobre os países que têm os maiores salários mínimos do mundo. E aí você vai lendo lá vários países. E depois eu tive uma curiosidade de saber quais são os países que têm o maior índice de suicídio do mundo. As pessoas estão tirando suas próprias vidas. E, para minha surpresa, eu me deparei com vários países que estão recebendo bem, têm uma renda boa, um capital bom, mas essas pessoas são pessoas infelizes, estão tirando suas próprias vidas. Japão é um exemplo disso, Coreia do Sul é um exemplo disso. Pessoas cheias do dinheiro, realizadas profissionalmente, mas sem paz, sabe? Tirando suas próprias vidas. Outro dia eu li uma matéria no G1 de um jovem de 24 anos, um cantor de música sertaneja, muito famoso. A fama dele foi tão grande, né, na área musical, que ele foi chamado pela Globo para fazer novelas também, começou a atuar como ator. Um menino que você olha assim, exteriormente avaliando, né, 24 anos, com dinheiro, com fama, com sucesso, né, talvez o sonho de muitas pessoas era estar no lugar daquele menino, só que ele pegou o próprio Instagram dele
e o G1 registrou, fez uma matéria com ele, onde ele postou que ele era, apesar de tudo aquilo que ele estava vivendo, de realizações, de conquistas pessoais, financeiras, ele era uma pessoa infeliz, era uma pessoa que tomava remédio para dormir, era uma pessoa que tomava remédio para conseguir voar, para atender às agendas dele, e alguém que estava distante da família dele, e no meio da descrição que ele faz pelo Instagram, ele coloca assim, ó, apesar de eu orar todos os dias, eu estou longe de Deus. E me chamou muita atenção, porque essa realidade desse jovem, de 24 anos, foi a mesma realidade de Zaqueu. Você vai entender isso. Alguém que conquistou algumas coisas, alguém que conquistou a nível profissional, e eu não estou aqui para dizer que você ter conquistas profissionais tem algum problema, né? A nossa ênfase aqui nessa noite não é essa, mas o que eu estou querendo te dizer é que tudo aquilo que você conquista longe de Deus, tudo aquilo que você conquista, mas você dentro de você não tem a paz, você não tem a presença de Jesus, não vale a pena. O vazio continua. O dinheiro é capaz de trazer conforto, mas não te traz paz. É capaz de te trazer um bom colchão, mas não te garante uma boa noite de sono. É capaz de te dar uma boa casa, mas não garante a harmonia do seu lar. E o único que é capaz de garantir é Jesus. Quantos dizem amém? Tem um texto muito interessante, eu queria ler com vocês, dentro desse tema que a gente está falando, se for possível, colocar aqui no telão, 3 João, versículo 2, esse texto aqui fala um pouco disso. Ele fala que existe 2 tipos de prosperidade. Existe a prosperidade da alma, a prosperidade interior e a prosperidade exterior. Aquilo que você vai conquistar. 3 João, versículo 2, João está escrevendo isso para um discípulo. João fala assim, ó, amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Então, João aqui, ele está falando que existe, né, uma realidade interior, em algumas traduções fala de prosperidade. João fala que eu oro para que você seja próspero, assim como é próspera a sua alma. Então, existe uma prosperidade interior que precisa acompanhar a prosperidade exterior, né? E no versículo 3 de Lucas 19, seguindo a história de Zaqueu, a palavra fala assim, ó, e procurou ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para ver, porque havia de passar ali. Eu sei que você já está começando a entender qual foi a motivação de Zaqueu em ir até Jesus. Eu acho que você já está entendendo que Zaqueu, ele avaliou sua própria vida, ele chegou à conclusão, poxa, eu abri mão de uma bênção que está sobre o meu povo, sobre a minha nação, e ocupei essa posição profissional. Eu, em nome de um desejo, de uma ambição, eu driblei as leis de Deus, eu desagradei a Deus e conquistei algumas coisas, mas essas conquistas não me preencheram. Eu continuo alguém triste, vazio, não tenho um bom relacionamento com a minha família, estou distante de Deus, estou vazio. E aqui a palavra fala que Zaqueu, ele, de forma muito sincera, de forma muito genuína, primeiro ele quebra, né, com toda a autoimagem da posição que ele ocupava na sociedade. Ele era alguém chefe, ele é alguém que tinha uma proeminência. Ele quebra com isso, com a sua autoimagem, e ele vai ter com Jesus, ele vai procurar Jesus. Ele, de alguma forma, ele está procurando um retorno ao propósito de Deus na vida dele. E o que é interessante no versículo 3 e 4, que é quando Zaqueu tenta se aproximar de Jesus, no primeiro momento ele não consegue, né? A Bíblia fala que ele era de baixa estatura,
né? Tinha muita gente cercando Jesus, e ele ali tentando se aproximar, não consegue, e eu sei que na nossa vida não é diferente. Muitas das vezes, nós somos convencidos pelo Espírito Santo que as coisas não andam bem na nossa vida. Nós somos convencidos pelo Espírito Santo que algumas coisas na nossa vida precisam ser mudadas. E você chega a essa conclusão, e dentro de você, você fala assim, eu quero mudar, eu vou mudar. E você tenta se aproximar. Às vezes você começa até a dar alguns passos. Mas assim como aconteceu com Zaqueu, muitas das vezes acontece com a gente enfrenta algumas dificuldades, a gente enfrenta algumas barreiras para se aproximar de Jesus. E eu queria te falar que a primeira barreira está dentro de nós, que é o nosso orgulho, é a nossa autoimagem, que nós precisamos, de fato, deixar de lado, né? Ser honesto, ser transparente quanto à nossa condição, né? E assumir, de fato, a nossa realidade interior, a condição da nossa alma, né? E quebrando, muitas das vezes, a nossa autoimagem, o nosso orgulho, a gente enfrenta outras barreiras. E essas barreiras são campos de batalhas que acontecem principalmente na mente. Principalmente na mente. Outro dia eu estava evangelizando um grupo de jovens, e aí eu comecei a evangelizar, e a palavra começou a tocar aquele jovem, alguns começaram a chorar, e falar, realmente, Alexandre, eu preciso voltar para Jesus. E aí eu perguntei assim, hoje, o que impede vocês de vocês se entregarem a Jesus e realmente, né, estabelecer uma vida séria com Deus? E aí me chamou a atenção as respostas deles. Alguns falaram assim, professor, eu olho para mim e vejo que para mim não tem mais jeito. Outros falaram, já tentei algumas vezes, né, eu até começo, mas eu não consigo, né? Outros falaram assim, o pecado é mais forte do que eu, para mim não dá não. Eu sei que eu preciso, eu sei que o caminho que eu estou errado, mas, né? E alguns chegam ao ponto de até pensar, será que eu serei aceito por Deus? Será que eu serei aceito por Jesus? Há perdão para a minha condição? E aí eu virei para esse jovem e falei assim, vocês estão acreditando numa mentira do diabo. Isso é mentira. Aí eu comecei a citar algumas verdades para ele. A Bíblia fala, Romanos 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em Jesus há liberdade. Comecei a declarar para ele da longanimidade, da misericórdia de Deus, como Deus era um Deus misericordioso, a paciência que Deus tem com a gente, a disposição que Deus tem de recomeçar, de nos perdoar. E aí lembrei algumas histórias, falei de Pedro, falei de Moisés, falei de Judá, né? Citei o texto de Romanos 8:1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e o diabo, que é pai da mentira, ele trabalha com a mentira, trazendo na tua mente, colocando esses tipos de barreira, esses sofismas. E eu comecei a compartilhar isso, e eu sei que essas mentiras, muitas das vezes, têm nos impedido de viver uma vida plena que Deus tem para nós. Às vezes, nós chegamos à conclusão que nós precisamos de uma mudança, de um posicionamento, mas essas vozes, muitas das vezes, rondam na nossa mente, de que a gente não vai conseguir, que não é para a gente, que o pecado, a Bíblia fala em 1 Coríntios 10:13, que não sobrevém, não existe nenhuma tentação que não seja humana, que junto com a tentação não vem o livramento de Deus. Deus nos capacita. Se Deus permite algum nível de luta, algum nível de provação, é porque Deus sabe que nós temos condição e capacidade de vencer. Quantos dizem amém? E o interessante na vida de Zaqueu é que Zaqueu vence essas barreiras, não para. Quando ele encontra aquelas pessoas que não deixavam ele se aproximar de Jesus, ele usa aquela estratégia de quem já soltou pipa, de você calcular mais ou menos o alvo, né? Quem já soltou pipa, ficava correndo atrás de pipa, você ficava olhando ali onde estava rolando
né, onde tinha mais pipa, e você calculava quando alguém voasse, aonde aquela pipa ia cair. Aí você chegava, ficava umas 2 ruas na frente, escondido, né, para ninguém te ver. E quem já soltou pipa sabe disso que eu estou falando. Eu já corri muito atrás de pipa. E Zaqueu, ele corre adiante, calcula, né, a rota de Jesus, por onde Jesus ia passar, sobe naquela árvore e fica ali aguardando. No versículo 5, a palavra fala assim, ó, e quando Jesus chegou àquele lugar, qual lugar? A árvore onde Zaqueu estava. Olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Jesus percebeu a sinceridade de Zaqueu, Jesus percebeu a honestidade e o quebrantamento, um desejo de mudança em Zaqueu. E o que me chama muita atenção nesse texto aqui é que ninguém tinha apresentado Jesus para Zaqueu. Alguém tinha apresentado? Ali é Jesus, aquele ali é chefe. Não. A Bíblia fala que Jesus olha para o alto. Aquela atitude de Zaqueu atraiu a atenção de Jesus. E Jesus olha para o alto e declara, Zaqueu, desce dessa árvore. Hoje me convém. A tua atitude atraiu a minha atenção. E aí eu lembro daquela palavra que a gente conhece muito, que o Senhor está perto de quem? Daqueles que têm o coração quebrantado e contrito. O Senhor não despreza. Alguém que, você vai lendo aí, as pessoas consideravam um pecador, mas aquela atitude de quebrantamento, aquela atitude, né, de humilhação atraiu a atenção de Jesus. E Jesus chama Zaqueu pelo nome. Ninguém tinha apresentado para Zaqueu Jesus, mas Jesus chama Zaqueu pelo nome, Zaqueu. E eu fico imaginando a alegria daquele homem, que por conta da tua atitude, né, estava vivendo crises porque era rejeitado pelo seu próprio povo. Mas Jesus, quando chama Zaqueu pelo nome, comunica aceitação. Zaqueu, desce dessa árvore. E quando você para nesse detalhe de nome, de conhecer pelo nome, você vai encontrar vários textos na Bíblia de que Deus nos conhece pelo nome. Nós temos aqui um auditório com muitas pessoas, homens, mulheres, crianças, adolescentes, cada um com suas histórias, com seus sentimentos, com suas provações, com suas conquistas, mas a verdade é, Deus conhece cada um de nós pelo nome. Cada um aqui, Jesus conhece pelo nome. Jesus conhece as suas lágrimas, as suas preocupações, as nossas crises, os nossos medos. Cada um de nós, pelo nome. A Bíblia fala isso, que Jesus nos conhece pelo nome e nos chama pelo nome. Isaías 54:36 nos chamou pelo nome. Salmo 139, versículo 16. O Senhor nos conheceu quando éramos substância informe no ventre de nossa mãe. E no teu livro, todos os nossos dias foram escritos. O Senhor nos conhece. Não temos como nos esconder, não temos como esconder nossos sentimentos, nossas crises, nossa realidade. Diante das pessoas, às vezes a gente até consegue fazer um teatro, né? Que está tudo bem, mas Deus conhece a real condição do nosso coração, né? E Zaqueu, enquanto eu estava meditando nessa palavra, eu fiquei pensando na esposa de Zaqueu. Não sei se você já pensou na esposa de Zaqueu, eu acredito que a maioria não, porque a Bíblia não fala dela. Mas na minha imaginação, pela posição, o tipo de casa que Zaqueu tinha, e pela cultura dos judeus, Zaqueu tinha uma esposa. E eu fico imaginando Zaqueu, depois desse encontro com Jesus, chegando em casa, né? Zaqueu chega em casa e aí encontra a esposa, né? Eu acredito que, eu penso, né, que ele fez como a maioria dos maridos fazem, né?
Quando você vai levar alguém para sua casa, que você não avisou sua esposa, o que você faz? A esposa, né? Hoje eu perguntei eu estava almoçando na casa de uma irmã, eu e minha esposa, eu perguntei a ela assim, seu marido já trouxe alguém para almoçar na sua casa sem te avisar? Aí ela riu e falou assim, já. Quantas esposas, os maridos já fizeram isso? Eu faço isso direto lá em casa. Agora, o que eu achei interessante aqui? Eu fico imaginando Zaqueu chegando na frente e avisando a esposa, ô meu amor. E, né, a Bíblia fala que desde esse primeiro encontro que Jesus teve com Zaqueu, Zaqueu já se alegrou, né? Houve júbilo. Então eu imagino Zaqueu chegando em casa com aquele sorrisão no rosto, e a mulher perguntando assim, ô meu amor, o que houve? Você saiu daqui todo cabisbaixo, todo triste, está com esse sorrisão, está todo sujo. O que aconteceu? Essas folhas aí no teu corpo? Ele, não, depois eu te explico o que aconteceu direito. Só preciso saber de uma coisa. Tem um pessoal vindo aqui em casa, eu estou com um convidado aí, e a gente precisa atendê-los de alguma forma. E aí a esposa, mas quem é? Ele falou assim, não, Jesus. Aí ela, uma pessoa, dá para a gente dar um jeito aqui. Aí Zaqueu, mas ele não está sozinho, não, está com mais 12. Aí imagina o desespero, né? Mas isso fica por conta da minha imaginação. E o que acontece na maioria das famílias, né? Mas no versículo 7, houve uma murmuração das pessoas, né? Por que Jesus estava entrando na casa de um pecador. No versículo 8, mostra um pouco do que aconteceu dentro da casa de Zaqueu. A palavra fala, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicamente. Então, eu imagino aquele ambiente de comunhão, Zaqueu com Jesus, com os discípulos, né? Aquela refeição acontecendo, e a presença de Jesus naquele ambiente, você percebe que Jesus nem precisou se dirigir uma palavra clara. Zaqueu, você precisa se arrepender, você é um ladrão. A própria presença de Jesus convenceu Zaqueu da realidade dele. A Bíblia fala que ele se levantou. Ele se levantou no meio daquela comunhão, né? Talvez ele estivesse compartilhando ali de alguma refeição. Ele se levanta e ele declara, eu vou pegar metade dos meus bens e vou dar aos pobres. E se a quem eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. E quando eu leio essa palavra aqui, eu consigo enxergar o poder da presença de Jesus na vida de uma pessoa. O principal problema de Zaqueu era na área de finanças, na área do dinheiro. E ele saiu de um cara avarento, de um cara que deu as costas para Deus, para o teu povo, e se tornou um cara generoso. A cura e a transformação na vida de Zaqueu foi tão clara, tão repentina, que ele deixou de ser um cara avarento para se tornar uma pessoa generosa, que estava disposto a compartilhar metade dos seus bens aos pobres. E é isso que Deus faz com a nossa vida. Deus pega as nossas áreas de mais fragilidade, de mais deformidade, e nos cura, nos trata, nos transforma, a ponto de você poder cooperar com outras pessoas. Quantas pessoas já tiveram problema em perdoar outras pessoas e foram curadas por Jesus e hoje ajuda outras pessoas nessa área? Quantas pessoas já tiveram problema na área de impureza sexual e foram curados, restaurados por Jesus e hoje ajudam outras pessoas? Outro dia, eu estava pensando um pouco na minha vida, eu falei, rapaz, Deus fez um milagre na minha vida. Eu era, assim, quase todas as turmas na minha época de aluno, eu era os piores alunos, aquele aluno que a professora guardava o nome na primeira semana. Aprontava muito. E aí, outro dia, eu estava numa sala de aula, hoje eu sou professor, eu falei assim, rapaz, o que Deus faz, né? Me tirou de uma condição de um aluno bagunceiro e me colocou numa posição para eu ajudar agora esses alunos bagunceiros. Eu falo, misericórdia, estou sofrendo. Sofrendo na mão desses alunos. Mas eu já fiz muito isso também, já fiz professores
sofrer, mas vale a pena. Então Deus é poderoso para pegar a tua maior área de debilidade, te curar, te restaurar, a ponto de você começar a cooperar com outras pessoas. Quantos creem nisso? Quantos creem nessa força do poder de Deus? Amém? O próximo versículo aqui é o versículo 9. Esse versículo aqui é muito forte. Fala de uma restauração de identidade. Jesus aqui está devolvendo para Zaqueu aquilo que ele havia perdido. Jesus vira para Zaqueu e fala assim, ó, disse-lhe Jesus, hoje houve o quê? Salvação. Zaqueu estava preso, espiritualmente estava acorrentado, né? E aí Jesus vira para Zaqueu e fala, Zaqueu, hoje houve salvação na tua casa. E essa salvação não alcançou só a vida dele. Jesus falou casa. Se você for pesquisar aqui, casa aqui fala de família, alcançou a família dele. A Bíblia não registra se ele tem filho, mas se ele tinha filhos, alcançou os filhos, alcançou a esposa. Essa salvação não ficou só com ele, alcançou toda a casa dele. E aí, Jesus termina falando assim, pois também, você é o quê? Filho de Abraão. Aquilo que você tinha abandonado lá no começo da tua história, você virou as costas para Deus, você preferiu o seu próprio plano, você preferiu do seu próprio jeito, mas você chegou à conclusão que não valeu a pena. Tudo aquilo que você conquistou a níveis materiais, o fato de você ter conquistado isso, estar longe de Deus não valeu a pena. E aí Jesus fala para ele, pois também você é filho de Abraão, eu estou te devolvendo a sua identidade. Eu citei aqui o texto de Salmo 139, 16. Esse salmo é um versículo que eu tenho gravado. Esse texto, ele fala que Deus escreveu, ele me conheceu no ventre da minha mãe. Minha mãe talvez nem sabia que ela estava grávida, mas Deus me conheceu. E no livro de Deus, ele escreveu todos os meus dias. E o que cabe a nós é a confiança de que o que Deus tem para nós é o melhor. Que os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de paz. Que a vontade de Deus para a gente é boa, perfeita, agradável. É melhor do que a nossa. O caminho que Deus tem proposto para cada um de nós. Essa história linda que Deus escreveu para cada um de nós. Essa história é melhor do que o nosso próprio plano. Só que o grande problema nosso é que muitas das vezes nós achamos que o que nós queremos para nós é melhor do que o que Deus já tem para nós. E aí a gente muitas das vezes acaba se afastando da vontade de Deus. E a gente acaba quebrando a cara, se frustrando, depositando a nossa esperança em coisas. E aí a gente acaba se machucando. Só que a palavra de esperança para nós nessa noite é que Deus, ele não muda. O mesmo Deus que caminhou na cidade de Jericó é o mesmo Jesus que se manifesta aqui nessa noite. É o mesmo Jesus que tem disponível para nós perdão, que tem disponível para nós recomeço, que tem disponível para nós o plano dele. Uma vez eu vi um pregador falando uma coisa interessante, que Deus tem um plano para nos trazer de volta para o plano dele. Às vezes nós saímos do plano dele, mas Deus tem um plano para trazer a gente de volta. Eu tenho meditado numa canção, eu queria convidar você para ficar de pé. Essa canção, ela fala de uma vontade, da vontade de Deus. E a vontade de Deus na nossa vida é algo perfeito. Só que nós temos problema em esperar, nós temos problemas com imediatismo. Enquanto eu tive esse tempo na quarta-feira com Deus, quando Deus começou a ministrar no meu coração a respeito dessa palavra, Deus me mostrava que existem muitas pessoas, gente boa, só gente boa, pessoas com potencial, mas distantes daquilo que Deus tem para a tua vida.
Existem pessoas que estão acreditando nas mentiras do diabo. Existem pessoas que interiormente estão vazias, estão tristes, estão longe daquilo que Deus sonhou para você. Deus ministrava muito forte no meu coração sobre pessoas que já atuaram, pessoas que já brilharam para Deus, pessoas que já foram uma bênção na mão do Senhor. Mas o deserto chegou na tua vida, como chega para a vida de todo mundo. Só que esse deserto na nossa vida, ele tem um objetivo, que é nos purificar, nos tratar. E eu tenho aprendido uma coisa, que mesmo nos nossos momentos de deserto, é possível frutificar no deserto. É possível, nesse momento de deserto, nos momentos difíceis da vida, a gente frutificar, a gente florescer, a gente encontrar paz, a gente encontrar uma alegria, um gozo no Espírito Santo. É possível. Porque a paz e a alegria, a palavra de Deus fala que é o reino de Deus. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E o reino de Deus não é comida, não é bebida, não são coisas materiais. Mas o reino de Deus diz respeito a uma pessoa cheia de Jesus. Uma pessoa cheia da glória do Senhor. Uma pessoa que, independente das circunstâncias, tem louvores nos seus lábios. Eu creio do fundo do meu coração que Deus quer tocar em pessoas aqui nessa noite. Eu creio do fundo do meu coração que Deus quer recomeçar histórias com você. Eu creio que Deus quer te convencer nessa noite que a vontade dele para você é melhor do que a sua. E a gente vai cantar essa canção. Pode botar a letra da canção aqui, por favor? A primeira parte dessa canção, ela fala que amor é esse, tio? A primeira estrofe dessa canção fala assim, ó: tu me dás a paz que excede todo entendimento humano, e quando eu planejo, me mostra que é bem melhor o teu plano. Ô Senhor, ô Jesus, ô Pai, venha com o teu temor aqui nessa noite, Pai. Ô Jesus, a obra é sua, Pai. É o teu Espírito Santo que convence, Pai, o homem. É o teu Espírito Santo que toca, Pai. Oh Deus, queridos, eu te chamo para orar nesse momento. Oh Deus, tu me das a paz que excede todo entendimento humano, e quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tem pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Eu queria orar com algumas pessoas aqui nessa noite. Zaqueu precisou sair da casa dele, precisou se movimentar, ele saiu do lugar dele. Ele procurou uma aproximação com Jesus, não conseguiu, subiu numa árvore. Eu não sei o que você vai fazer aqui nessa noite. Eu te animo a você sair do teu lugar e vir aqui na frente e receber uma oração. Você que reconhece que você não está vivendo a plenitude de Deus na tua vida. Você que olha para dentro de você e você fala assim, poxa, eu poderia estar vivendo algo melhor em Deus.
Eu quero viver os planos de Deus na minha vida. Eu quero. Eu estou até sem força, mas eu quero. Te chamo para vir aqui na frente, em nome de Jesus, receber uma oração. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Há um espaço de Deus para você nos braços dele. Para mim. Oh, rabaxere calabash. Oh, Jesus. Oh, Que Jesus. amor é esse? Oh, Jesus. Graça incalculável. Oh, rabaxere Não calabash. tem interesse, não quer nada em troca. Oh, Tua vontade rabaxere é boa, calabash. perfeita, agradável para mim. Oh, vento do Espírito Santo. Vento do Espírito Santo. Para mim. Oh, Jesus. Queremos te conhecer, Pai. Arabaxere calabash. Arabaxere calabash. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Oh, Jesus. Oh, Para mim. oh, Deus, profetizamos, Senhor, a liberdade do Senhor, Pai. Profetizamos a liberdade, Senhor, no Senhor. Estamos num ambiente, Pai, onde o Senhor se manifesta, Senhor. Estamos num ambiente, Pai, onde a Tua palavra, Senhor, é liberada, Deus. Estamos, Senhor, num ambiente, Senhor, onde as mentiras do diabo caiam por terra em nome de Jesus. Onde o que vale são as verdades de Deus. Oh, Jesus, queremos tomar posse, Pai, do que foi conquistado na cruz, Pai. Foi conquistado liberdade, foi conquistado cura, foi conquistado conquistas, cura sobre enfermidade, foi conquistado um fervor espiritual. Que caia por terra, Senhor, planos malignos, Senhor, vozes mentirosas, Senhor, caiam por terra em nome de Jesus. Sentimento de morte, depressão, caia por terra em nome de Jesus. Pessoas possam florescer para Ti, Pai. Pessoas possam brilhar para Ti, Pai. Pessoas possam voltar, Senhor, para o Teu plano, Senhor. Oh, Jesus. Você que está aí no teu lugar, você pode colocar a mão no teu coração e cantar essa parte dessa canção. Declare isso para Deus. Abra a tua boca e declare isso para Deus. Mais uma vez, nada. Incalculável, não
Senhor, louvamos o Seu nome, Pai, nessa noite, Pai. Senhor, a Sua graça foi derramada nessa noite, Pai. O Teu Espírito Santo, Pai, tocou em pessoas nessa noite, Pai. Deus, nos alegramos em Ti, Jesus. Nos alegramos, Pai, porque a Tua verdade prevaleceu, Pai. A força do Espírito Santo, a força de Jesus prevaleceu. As verdades de Deus venceu sobre as mentiras. A vida de Deus venceu sobre as mortes. Jesus, muito obrigado, Pai. Deus, segue falando, ministrando a corações, Senhor. Que o Senhor possa nos atrair para perto de Ti, Pai. Que o Senhor possa a cada dia, Pai, revelar para nós os Seus segredos, Pai. Queremos a cada dia poder Te conhecer, ouvir Tua voz, Senhor. Sermos inundados, Senhor, pelo Teu abraço, pelo toque do Espírito Santo. Viver uma vida intensa no Senhor, Pai. Intensa na oração, na palavra, na paixão, na sujeição, na busca a Deus. Jesus. Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Pessoas estão sendo salvas nessa noite, Pai. Jesus, assim como o Senhor declarou para Zaqueu, hoje houve salvação nessa casa. Pessoas estão sendo salvas de cadeias, de correntes, de mentiras. Obrigado, Jesus. Só o Senhor é poderoso para fazer isso. O guarda de Israel. Jesus, obrigado, Pai. Obrigado.